Eita glória, graça e paz. Já. Bom dia, já estamos ao vivo, mas ainda esperando o povo chegar. Hoje, um pouquinho atrasado, esqueci o equipamento. Ontem a correria lá do nosso Paciência, aniversário do nosso Ministério de Paciência. Tem duas pessoas já. O povo está chegando aí já. Tiriane. Já dá isso, Márcio estava lá ontem também, graça e paz. Então a gente terminou quase 11 horas, aí praticamente 11 horas da noite, acho que até mais, se não me engano. E eu saí de lá ontem já bem tarde, já acho que em casa mais de 1 hora da manhã. Então a gente está bem cansado, a voz vai estar um pouquinho cansada aí, mas nós vamos juntos, né, evangelista? Aleluia. Márcio, Tiriane, graça e paz. Foi bênção, né, Márcio? Ontem, Tiriane, um beijo, a hora que puder, estamos juntos, qualquer coisa, né? Só entrar em contato. Já falei com a missionária Celi, se precisar, tem meu telefone, nem sem problema nenhum. Tá? Ó, o nosso diácono Carlos Tavares. Carlão. O Paulo aqui está querendo acessar, como eu faço para mandar para ele para o Zap? Tem que mandar. Vê se você consegue compartilhar pelo Zap. Cadê? No Facebook, pega do Facebook para o Zap, né? Pega isso. Posso? Sabe aqui? Calma aí. A Vivi é assim mesmo, povo, aguarda aí. Está entrando. Glória a Deus. Página. Bom, finalizamos um ciclo e agora iniciaremos um outro ciclo. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Aleluia. Glória a Deus. Compartilhar as opções. WhatsApp. Já vamos iniciar já, tá, pessoal? O povo que está aí já vai compartilhando. Vamos mandar aqui, né? Paula. Só tirando aqui, senão tá. Pronto. Bem, a gente está aí, deixa eu ver aqui, chegou mais. Ludmila? Não. Cassiane. Brenilde, minha mãe. Eita. Glória a Deus. Cassiane, manda um abraço se o varão estiver por aí. Deus abençoe. Mãe, beijo, benção. Bom, o povo está chegando. Você que está assistindo aqui ao vivo conosco, você que está assistindo no nosso canal posteriormente. Só falta 2 aulas para me publicar lá no canal. Coloquei a aula 11 essa semana. Prometi que ia colocar ontem e hoje a aula 12 e 13, mas devido à correria ontem do Ministério de Paciência, o dia inteiro também resolveram algumas coisas, não deu, tá? Então, assim, hoje, né, de tarde, eu vou colocar as 2 aulas no canal. Né? Não é bom, mas como a nossa intenção lá não é marketing, o pessoal do marketing diz que não é bom, mas como o nosso é divulgar mesmo o trabalho, falar de Jesus, eu vou colocar as 2 aulas que estão faltando hoje e amanhã essa aula agora que entra no canal já para a gente ficar certinho e aí zera. O canal começa a ficar certinho. Glorifica a Deus por você que tem se inscrito no canal, tem assistido nossos vídeos. Quinta-feira agora foi dia, como o pessoal fala, de TBT, né? E nós colocamos aí uma lembrança ali abençoada, né? Nosso irmão Reinaldo, evangelista Reinaldo, é o líder dos Gaditas, e nós colocamos um vídeo dos Gaditas louvando. Recebi até um áudio de uma palhinha do evangelista Reinaldo cantando a música, né? Vídeo para área, se a senhora ver depois essa live, eu sei que a senhora está cansada agora, deve ter chegado bem tarde também, aí se é que dormiu, mas se ver essa live, estou falando aqui, o evangelista está cavando uma vaga no Ministério de Louvor, né? Está louvando em todas as lives, em todos os vídeos, bem? Tcheliane colocou aqui que colocou o celular para despertar, para não perder. É isso aí, Tcheliane, é verdade. Eu também hoje só o celular mesmo para acordar. Ô Glória, diácono aí, futuro evangelista Jorginho, já veio aqui, já nos abençoou, já abriu a porta, deixou tudo aqui preparadinho para nós. Glória a Deus, amém? Bom, nós vamos orar, por quê? Nós vamos iniciar a EBD e hoje recomeça, o evangelista acabou de dizer que nós encerramos um ciclo falando sobre o pentecostalismo e hoje nós vamos iniciar uma nova etapa, como ele disse aqui, de um novo estudo, né? Sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, né? Então hoje esse é o estudo
vão ser também agora, só para você aqui antes da gente orar, né? Serão 13 aulas da mesma forma. Vamos falar sobre a ascensão hoje de Salomão e a construção do templo. Vamos falar sobre o reino dividido, vamos falar sobre Acabe, né, e o profeta Elias, vamos falar sobre Elias, os profetas de Azera e Baal, vamos falar sobre o ministério de Eliseu, Naamã, reinado de Joás, enfim, vamos, né, passear pela história, né, evangelista? Mas o foco aqui é sobre a infidelidade. Tem muita gente que não gosta de falar dos erros, né? Eu costumo dizer, e eu gostei desse tema aqui, eu estava lendo os tópicos, e eu estou lendo também sobre a história de Israel, né, paralela aqui à revista, e tem muita gente que eu costumo dizer que não gosta de falar das partes ruins, né? Só quer saber da parte boa. E a gente aqui rasga mesmo, entra solando, não tem esse negócio aqui de passar a mão na cabeça, como disse aí, se eu não me engano, foi Timóteo ou foi Tiago, né? Me tornei vosso inimigo, se não me engano foi Timóteo, por falar a verdade, né? Paulo escrevendo a Timóteo, né? Se eu não me engano. Então, é isso aí, aqui não tem esse negócio de ficar passando a mãozinha na cabeça, não. Se é povo do mimimi, não fica, Reinaldo. Povo do mimimi não fica, né, na nossa EBD, né? O nosso intuito aqui é edificar vidas, é falar, ser bem transparente aqui, falar aquilo que o Espírito Santo colocar em nosso coração. Mimimi aqui não tem, bem? Então nós vamos orar. Antes, eu vou orar e depois a gente ora aí. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre aquela questão da revista rapidinho antes de você começar, tá bom? É importante. Vamos lá? Vamos orar então. Amém. Oremos, meus amados. Pai, queremos te agradecer. Sim, Deus. Porque se findou um ciclo. Aleluia. E agora se inicia um novo ciclo, Pai. Deus. Onde nós iremos tratar sobre os constantes problemas Deus. que Israel passou, fruto de sua desobediência, de sua infidelidade. Verdade. Por isso, acabaram pagando um preço altíssimo devido à constância, devido ao coração duro, à dura serviço. Mas nós estamos aqui não só para pontuar todas essas questões, mas também para revelar o quão gracioso, misericordioso o Senhor é para com o teu povo, e sempre há uma esperança de restauração. Aleluia. E sempre há uma esperança de transformação, porque a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Louvado e exaltado seja o teu nome para todos sempre. Te louvamos, ó Pai, por nesta manhã estarmos iniciando, meu Pai, esta nova etapa, este novo tema. Te louvamos por cada um dos teus filhos que já estão online conosco, para poderem aprender um pouco mais da tua palavra. Estamos aqui para sermos instrumentos usados em tuas mãos para poder abençoar, instruir os nossos amados alunos da Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Eu creio que será uma manhã de crescimento, de edificação, de renovação. Creio que o teu nome será mais uma vez glorificado e Satanás envergonhado. Usa-nos nesta manhã, ó Pai, pelo poder do teu Espírito, pela direção do teu Espírito, pela sabedoria do teu Espírito, pela iluminação do teu Espírito nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Ô glória, deu para improvisar aqui, né, evangelista? A telinha ficou boa, deixa eu ver um pouquinho mais. Tive que improvisar um pedestal hoje. Vai revelar onde é que está apoiado o telefone? Depois no final a gente revela, né? Onde o telefone ficou apoiado aqui para poder a gente conseguir dar essa aula, bem? Bom, como eu falei aqui ontem, a gente esteve lá, foi uma benção, nosso culto ali, 18 anos no Ministério de Eficácia de Paciência. Mas nós fomos dormir muito tarde, acordei muito cedo, hoje eu tenho ABD, depois da ABD, daqui a pouco eu tenho um gabinete ainda para estar fazendo depois da ABD, uma correria, mas Deus está no controle. Bom, como eu falei, a gente vai começar hoje, novamente nós estamos utilizando, a gente não tem nenhum vínculo com a CPAD, tá? Deixando bem claro aqui, nosso evangelista Reinaldo, ele tem só eu. Uma parceria lá, mas não necessariamente por causa disso. A gente já deu estudos aqui independente de revista, né, Reinaldo? Mas a gente tem adotado os temas até para facilitar também para os irmãos
que estão participando conosco da Escola Bíblica Dominical. Não obrigamos ninguém a comprar, né, evangelista? É opcional. A gente lê aqui uma boa parte do estudo, mas a gente usa a revista como base. A gente não, vamos dizer assim, leva ao pé da letra o que está na revista, tá? E eu já falo isso, o que eu vou falar aqui não é por causa dessa revista, né? Toda quem nos acompanha sempre aí nas lives, eu tenho falado sobre isso. A gente lê tópicos, às vezes a gente lê, o evangelista lê um pouquinho, às vezes mais tudo, mas não é porque a gente lê o conteúdo, tá aqui falando sobre a revista, que tudo que está na revista a gente vive. A gente sempre fala aqui, né, evangelista? O que é bom a gente pega, segura, o que é ruim a gente deixa de lado. Se o pai lá na frente nos fizer entender que é algo, né, da parte dele, a gente revê. Marcelinho, graça e paz, Diácono Marcelo chegou aí também. Cristal também, Helena, graça e paz. Tô vendo aqui a Karina também tá ali. Tá ali também, Karina. O Lima, esses dias também tá. Tava brincando lá com o pessoal lá, Fofo Fitness, viu, Karina? Daquele aparelho teu lá, estavam fazendo propaganda daquele aparelho teu lá, o pessoal riu dessa. Karina do Lima? Karina do Lima, Bem, então, deixa eu só explicar, a revista é essa, tá? E tem uma polêmica, né, na internet aí. Eu tinha acabado de ver um dia antes, e eu falei, eu vou falar com o evangelista Reinaldo durante a semana, não falei, ele me ligou, né, para comentar. Alguns irmãos dos Gaditas, né, inclusive, também viram também. Inclusive, Tiago Fernandes mandou para mim. Tiago Fernandes, o vídeo que o evangelista recebeu, eu também já tinha visto na internet, eu tinha procurado algo. E há uma polêmica, né, sobre o coordenador, né, sobre o comentarista da revista, tá, da CPAD, dizendo que na verdade ele defende algumas doutrinas que alguns pastores da própria Assembleia de Deus, né, são contra. E inclusive um pastor fez um vídeo, né, ou fizeram um vídeo dele falando na igreja, não necessariamente ele tenha feito, criticando, né, a postura dele, que na nossa opinião, já vou deixar claro aqui, né, não sai daqui não, fica até o final, bem da lá, que a gente vai estar aí já dando estudo, mas só para fazer essa observação, já que algumas pessoas já viram esse vídeo, que a gente, na nossa visão, é uma questão muito mais política, né, Reinaldo? Muito mais de debate político do que propriamente questão espiritual, tá? Então, assim, nós olhamos, vamos ter um cuidado maior, como eu falei com o evangelista, daquilo que a gente vai ler, vai passar, claro, mas dentro de algumas coisas que esse pastor fez um vídeo, inclusive, e questionando, muitas dessas coisas a gente já desenvolve muito bem, já leva muito bem dentro da nossa vida, dentro do nosso ministério, sem crítica, até porque a gente aqui entende que muitas pessoas que estão online são novos convertidos, então a gente aqui não se aprofunda em questão teológica, a gente dá uma palhinha de algumas coisas, porque a gente sabe que também tem alguns que gostam mesmo de se aprofundar mais, mas nada disso aqui a princípio é um impedimento na nossa visão. O evangelista fez questão de me ligar, sou o pastor coordenador daqui do Ministério de Ficar de Bangu, de Paciência, então ele fez questão de me ligar, pastor, o que o senhor acha? Eu falei com ele que eu já tinha visto o vídeo, já tinha visto os argumentos pós e contras, dei uma olhada na questão do estudo e no nosso entendimento não há impedimento para a gente poder ministrar algo, tá? A gente não vai entrar na questão de debate entre eles, já, né? É verdade, porque o que acontece, como o pastor falando, na verdade o problema maior, né, pastor, foi com a pessoa, isso é muito mais pessoal, né? Do comentarista, não com o conteúdo da revista elaborada por ele. Exato. Né? Com a pessoa dele, convicções dele políticas, convicções dele teológicas, tá? Mas o conteúdo propriamente dito, show de bola, como o pastor falou, se a gente vê qualquer vamos dizer assim, costuma dizer, né, exegese aqui, a gente vai aplicar a exegese. Exatamente. Bem? Então, assim, só para dar esse início para vocês, não se preocupem, porque todo o conteúdo que nós vamos ministrar aqui não vai. Cada um de nós aqui temos uma visão política, né? Chegou a Márcia, que eu vi aí. Márcia, Raíssa, bom dia, Raíssa, Márcia. O Anderson Lima.
Lima é o Anderson do Lima Fortão. Tia Roberta, paz. Tia Roberta vai ganhar a revista dela hoje. No final da live eu vou falar sobre a revista, tá? Tem muita gente pedindo aí. Eita glória. A terceira leva, então a gente vai ficar até o final aí, tá bom? Então a gente ficou aqui, fez só esse comentário aqui antes de começar, e a gente vai acelerar agora na aula, bem? Mas eu fiz questão de fazer esse comentário aí para vocês entenderem. Bom, então vamos lá, evangelista, vamos entrar finalmente na aula. Lembrando que a gente aqui chuta meio a porta da voadora santa e a gente vai falar muito aqui de polêmica, né? Não tem como fugir, né? Polêmica no que eu digo, deixar bem claro aqui, muitos erros aqui cometidos. Nenhum de nós estamos aqui para ser juiz, não, tá? A gente está aqui para ser canal de bênção. Mas é fato que essa revista aqui ela vai tratar muito dos erros de Israel. E a gente já começa logo de cara aqui falando sobre a ascensão de Salomão, né, e a construção do templo. Vamos começar falando um pouco de parte boa, né? Entendemos, o evangelista, o Salomão, né, para quem não sabe, é filho, né, de Davi, um dos filhos de Davi, filho esse que o profeta reconhece que Davi disse que seria o rei de Israel, né, e por mais que um dos seus irmãos tenha tentado usurpar o trono, mas Davi no final da sua vida ainda deixa bem claro lá que a ordem dele era que Salomão assumisse o trono. Salomão é bem interessante, a gente vai ver aqui no decorrer, porque ele tem partes boas, mas lá no finalzinho, né, a gente vê ali a decadência, o que é muito, né, não vou dizer que muito comum, mas que acontece muito na vida de muitos crentes. Começa muito bem, né, e às vezes vai. Então assim, vou ler o texto áudio, depois eu passo para o nosso evangelista. 1 Reis, coloca aí por favor, nossas secretárias se não estiverem dormindo, se estiver dormindo, coloca outras aí. Ajuda a gente aí, Fernandes. Fernandes já entrou? Tia Roberta, não vi Tia Fernandes não. Tia Roberta, se puder nos ajudar. Tia Roberta. É boa também aí. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Né? 1 Reis, capítulo 8, verso de número 11. Textual. Quem tem a revista está na revistinha, tá? Não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Né? Então esse é o textual, falando, começando como foi resultado da boa, né, ali na verdade quando o templo ele é construído, só voltando, Davi tem lá ainda em vida um desejo de construir, né, um templo para o Senhor, uma casa. Deus diz que ele não seria o responsável, né, e que seu filho, mas sim o seu filho, né, que estaria construindo. Essa palavra da parte de Deus se cumpre, né, Davi se submete a essa vontade, não constrói ele, mas Salomão. E aqui o texto já fala sobre a pós-construção e a glória de Deus tomando, né, evangelista? E aí? É verdade, e isso é interessante, o que o pastor comentou aqui, sobre o legado deixado por Davi, porque havia um desejo no coração de Davi, ainda que ele tenha produzido tanto, né, lutado tanto e conseguiu, com a força do Espírito de Deus, unificar as 12 tribos de Israel, ele teve um desejo também, Tiago Fernandes que entrou agora, ele teve um desejo de construir também um templo. Exato. E quando Deus disse não para ele, disse não para Davi, ele não ficou chateado, ele não ficou magoado, não fez biquinho, como o pastor Evangelho costuma dizer, não ficou melancólico, depressivo. Ele aceitou essa decisão de Deus e mais, aí é que eu acho mais interessante, ele preparou, ele deixou todo o material, deixou tudo o que o seu filho precisaria, se não tudo, muita coisa ele deixou para o seu filho, Salomão, para que ele construísse o tão sonhado templo. Isso leva-nos a entender o seguinte, a importância de nós entendermos a nossa missão, de nós entendermos o nosso chamado, porque uma vez, olha isso aqui é muito importante, uma vez que eu entendo a minha missão, uma vez que eu entendo para que eu nasci, uma vez que eu entendo qual é a minha função no corpo, o pastor Evangelho, o bispo sempre quando apresenta um novo membro da igreja,
né? Eles sempre falam o seguinte: não sei qual é a sua função no corpo, tendo visto que nós somos um corpo, não sei se você é o pé, é a mão, é a unha, enfim, mas tenho certeza que dentro do corpo você tem a tua função. Então, quando você descobre a tua função e você é fiel nela, zela por ela, você não vai sentir inveja de ninguém. Exatamente. Você não vai ficar se comparando com ninguém. Só se compara com alguém, só sente inveja de alguém, só sente inveja do outro, quando você, primeiro, ou quando você não descobre o teu chamado, ou quando você descobre o teu chamado e você é infiel a ele. Entendeu? Então Davi deixou tudo preparado para o seu filho. Ele não impediu, ele não atrapalhou a obra que futuramente o seu filho ia construir. Muito pelo contrário, ele cooperou para que o seu filho tivesse um ministério abençoado, uma liderança abençoada, e que o povo fosse avante. É tremendo. Ele preparou, né, o evangelista, porque tem muita gente que quer a glória para ele. Exato. E às vezes faz tudo para atrapalhar até, né? Davi teve a ideia, teve, vamos dizer assim, a iniciativa, né? E o interessante, o que o evangelista Reinaldo falou aqui, é que mesmo não sendo, né, ele o construtor daquela obra, mas ele preparou. O que significa isso? Vai sair. Ele preparou, mesmo sabendo que ele não receberia, né, vamos dizer assim, a honra de ter sido construtor, mas Davi quis participar de alguma forma, né? Independente de não ser ele o construtor. Isso é interessante. Nós somos participantes. Aleluia. Ainda que muitas das vezes em oração, né, tem coisas que eu e você não vamos colocar a nossa mão para fazer, mas vamos ser intercessores, vamos ser de alguma forma colaboradores. Mas fulano que vai receber os louros, como dizem, né, de ter feito. Não interessa, né? No reino de Deus, a glória dele. A glória dele. Aleluia. Né? Então, é muito interessante o que você falou, porque Davi ele tem esse comportamento. Ele poderia falar, já que Deus falou que eu não vou poder fazer, Salomão se vira e dá o jeito dele. Não. Mas ele juntou tudo, preparou para que o seu filho pudesse assumir de fato essa missão. Né? E revelando que realmente, revelando de fato que o sonho de Davi não era estabelecer o nome para ele. Exatamente. O sonho de Davi era trazer a presença, a glória de Deus para perto. Então se percebe, o Tiago já botou ali, se percebe que a intenção de Davi era construir um templo não para estabelecer um nome para ele, mas era para trazer Deus para perto, porque se você perceber, nós percebemos no ministério de Davi, a prioridade dele sempre foi a presença de Deus. Alessandra também, Salazar, graça e paz. Alessandra está aí com a gente também, seja bem-vinda. Márcia do Anderson. Esse aqui é o início, voltou lá com isso. Só Jesus, esse telefone não. Aqui. Agora seja bem-vinda, tal, só voltou aqui. Amém? Então, vamos lá. Leitura bíblica também, né? Em 1 Reis, capítulo 4. Do versículo 29 até o 34, não é isso? Posso ler aqui? Bota pra gente aí, Tiago Fernandes. Bota aí, Tiagão. Ele tá com a revista, olha, ele sabe qual é. 1 Reis 4, do 29 até o 34. Depois 6, 1, 11, 14. Depois a gente vai ver o capítulo 6, do 1 ao 14, também? Então, vamos lá. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e de todo aquele que tinha sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Exalita, e do que Emã, e Calcal, e Darda, filhos de Mó. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o esopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Né? Então,
Outro texto que nós vamos ler aqui agora, Primeira Reis também, capítulo 6, coloca aí, tia Roberta, já está rápida, já colocou o primeiro. Primeira Reis, capítulo 6, do verso 1 até o verso 14, tá? Vou ler aqui para a gente ganhar tempo, porque, como eu falei, ainda tem gabinete depois. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o segundo mês, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Aqui já é Salomão começando a edificar. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, fizerem os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, o qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Aleluia. Bem, esse início aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a parte boa de Salomão, né? Que foi o início, Salomão construindo, Salomão pedindo a Deus sabedoria, né, Reinaldo? Essa é a introdução que a revista dá, falando sobre a sabedoria de Salomão. Vamos lá. A maioria já conhece talvez a história de Salomão, mas a gente precisa reforçar. O evangelista vai falar. A Bíblia fala que, além de já ser um homem ungido por Deus, escolhido por Deus, foi dotado de uma sabedoria sem igual, né, evangelista Reinaldo? É verdade, assim. Ele vai desenrolar muito bem no decorrer da leitura o texto que a gente leu, mas é só para a gente frisar aqui, a título de introdução, no versículo 29, que é o primeiro trecho do capítulo, né, capítulo 4, quando ele deu a Salomão sabedoria. A gente deve perguntar, primeiro, por que Deus deu sabedoria a Salomão? Segundo, então a gente vai refletir sobre isso aqui, a gente vai falar sobre isso aqui no decorrer da aula. E no versículo 34, ainda em 1 Reis 4, a gente vai entender para que Deus deu sabedoria a Salomão. E por fim, o penúltimo versículo do capítulo 6, que foi o segundo trecho aí, segundo capítulo que o pastor leu, capítulo 6, no versículo 13, a gente vai ver o propósito da construção do templo. Que propósito que Deus usou? Qual foi o propósito de Deus por permitir a construção do templo? A gente vai ver tudo isso aí no decorrer da leitura, tá? A importância, pelo menos, dessas três coisas. Por que Deus deu sabedoria? Para que Deus deu sabedoria? E o propósito aí da construção do templo. Amém? Uma coisa que eu acho interessante para você comentar, a gente vai falar, por que eu falei, na verdade, que Deus dotou Salomão? Porque, na verdade, Salomão, ele já possuía um chamado da parte de Deus, né, uma promessa feita a Davi, já se mostrou sábio, né? E é importante isso, porque tem gente que acha que vai passar na prova, evangelista, vai chegar lá na hora da prova, no concurso público, vai falar: Senhor, revela para mim qual é a resposta. O camarada não estudou nada, não conhece nada, mas ele acredita que quando chegar lá na hora da prova, Deus vai revelar a ele todas as respostas a ele e tudo ok, né? Eu costumo dizer assim, e o texto, a revista vai falar bem claro, que na verdade Salomão já possuía algumas virtudes, né? Então Deus não pega qualquer um e fala: não, esse aqui eu vou... Não, ele já tinha algumas virtudes. Toda vez que você vê Deus chamando alguns homens, esses homens tinham virtudes reconhecidas por Deus, muitas das vezes não reconhecidas pelos homens. Vamos deixar claro isso. Nem sempre as qualidades observadas pelos homens, a gente fala muito isso aqui, são as mesmas qualidades, os atributos que Deus escolhe para ele. Salomão não. E você vai ver desde o início Salomão já agindo com sabedoria, quando ele mesmo pede a Deus sabedoria para conduzir o povo, né? E só o fato dele aceitar, porque perceba, a ascensão de Salomão à liderança já começou com um desafio muito grande, aonde o seu irmão Adonias queria usurpar o lugar dele, tomar o lugar dele. Exatamente. Entendeu? Ou seja, então a liderança de Salomão
já iniciou-se com uma resistência. E detalhe, aprenda uma coisa aqui, essa resistência não foi levantada por um vizinho distante. Essa resistência, ela não foi levantada por um estranho, não. Foi levantada dentro da sua própria família. Dentro da sua própria casa. Você está entendendo? Então você percebe aí já realmente uma percepção já da sabedoria de Salomão. Por quê? Salomão poderia muito bem desistir, cara, isso aí vai dar problema. Ô, meu pai, sinceramente eu acho que esse negócio não é para mim não. Dá essa responsabilidade para outro, tem outros irmãos aí, entendeu? Não aceito, mas não. Ele aceitou o chamado, ainda que seu irmão estava tentando usurpar o lugar dele. Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que acha que tudo vai vir de mão beijada. Gente, veja bem, Salomão iria liderar o povo de Deus, portanto a obra era uma obra de Deus. Tem gente que às vezes é tão infantil, desculpa o termo, mas é tão infantil às vezes, tão ingênuo, que acha que simplesmente pelo fato de estar fazendo a obra de Deus, que vai ajudar pessoas, que vai ser bênção para pessoas, não vai ter pessoas do seu rol íntimo de amizade e até pessoas da sua família, pessoas até às vezes da igreja, que vão querer impedir o teu crescimento, a tua evolução. Isso acontece e acontece demais. O próprio Jesus disse que os nossos inimigos não seriam de longe, mas seriam da nossa própria casa. Então, a gente aprende aqui que a gente tem que abraçar o nosso chamado a despeito de quem, não interessa, quem queira se levantar contra nós. O que nós temos que fazer é ter convicção do nosso chamado, abraçar, aceitar o chamado, porque é esse chamado que vai fazer com que a gente tenha uma vida abençoada na presença de Deus. É verdade. A resistência virá, agora cabe a gente perseverar. E a maneira como, na verdade, complementando o que a gente está falando, a maneira como nós vamos se comportar em meio a essas situações que ocorrem, né? Vão também refletir na nossa vida, no nosso ministério. Ou seja, Davi teve um comportamento com relação a esse levante, né, de uma maneira muito sábia, de uma postura diante de Deus, qualificada por Deus, que é o que Deus requer de nós. Muita gente quer, muitas vezes, crescer, quer desenvolver, mas tem, como você falou, atitudes extremamente infantis na hora que precisa demonstrar maturidade. Tem muita gente que se acha muito maduro, fechou. Tem muita gente que se acha maduro, né? Não, eu já tenho maturidade, já sou homem, já sou isso, aquilo. E muitas vezes, na hora que precisa, né, refletir essa maturidade, não reflete. Então a igreja tem muito isso. A igreja, eu costumo dizer, ela é reflexo do que? Das pessoas que a compõem, né? Nós somos a igreja, mas igreja, quando eu falo, literalmente falando, denominação, essa denominação, essa igreja física, ela é reflexo das atitudes daqueles que estão congregando. Então, se você tem pessoas maduras, pessoas que sabem agir de forma sábia, a igreja tende, na verdade, a ser também, né? Inclusive, recentemente aconteceu algo, né, que eu falei com uma pessoa da igreja, deixa eu ver que ela aqui. Muitas vezes tem pessoas que querem benefício da obra para si própria. Si própria, exatamente. Então, assim, há um tempo atrás aconteceu algo e eu falei, poxa, glorifico a Deus pela maturidade que a igreja, o nosso ministério alcançou, porque se fosse em outros tempos, provavelmente aquilo ali causaria um estrago muito grande, né? Mas você viu o crescimento, né? A live ela não é específica para o Ministério Ficar, embora 90% dos nossos alunos são, mas muita gente vê depois, você que está assistindo depois aqui é de outra igreja, né? Eu sou pastor coordenador do Ministério Ficar de Bangu, evangelista aqui também de Bangu. Então assim, mas a live não a gente aqui não desrespeita, pelo contrário, a gente aqui agrega junto com outros ministérios, mas essa experiência eu trouxe, a gente alcançou uma certa maturidade, mas lá atrás o mesmo acontecimento já tinha causado alguns estragos, mas devido ao crescimento da igreja, da maturidade, esse acontecimento que teve, eu falei para a pessoa, graças a Deus isso hoje não causou os mesmos efeitos que causava antes,
porque a igreja cresceu, a igreja alcançou uma certa maturidade. Paulo deixa claro isso, né? A diferença do Paulo lá no início para o Paulo que passou por tudo que ele passou quando ele fala lá em Filipenses e manteve a sua posição com Deus ali independente, né? Então essa maturidade ela é muito importante, né, evangelista? É verdade. A maturidade é muito importante porque a gente tem que entender que tudo que é bom custa um preço. É verdade. Karine, tá ok? Karine, paz, Diaconisa Deise, Karine, Jonathan, Deise, irmão Manuel, paz. Tudo, Tiago Fernandes, coloca aí, por favor, pra gente. Tudo que é bom tem um preço a se pagar. Tudo que vai fazer diferença na minha vida tem um preço a se pagar. É verdade. Se não fosse bom, não precisaria de preço. É por isso que geralmente tudo que é muito bom, poucas pessoas conseguem alcançar. Porque existe um preço a pagar. Existe um preço a pagar. Então, tudo que é bom tem um preço. Eu costumo dizer, eu até citei isso aqui numa pregação, se não me engano, essa semana na igreja, mas eu gosto de fazer bem uma comparação. Eu falei rápido. Muitas pessoas gostam. Não sei se vocês gostam de jogar videogame, evangelista. Pô, joguei muito. Já jogou muito? Eu também. Volta e meia jogo. Eu não tenho hoje videogame e pouquíssimo tempo, mas eu sempre gostei de usar essa expressão no videogame, não sei como é. Quando você tinha aqueles joguinhos de fase, né? A graça do jogo era virar, para você ver como era o final. Sempre tinha uma cerimônia no final. Então todo mundo sempre jogou para virar. Só que costumo dizer o seguinte: as pessoas para poder isso têm que passar de fase. Você tem que perseverar ali em desenvolver. Os níveis vão aumentando, né? Então eu sempre faço essa comparação, essa analogia simples, mas bem eficaz. Muita gente não consegue ver o final do jogo. Por quê? Porque conforme os obstáculos vão ficando mais difíceis, né, automaticamente tem pessoas que param pelo meio do caminho e desistem. Aí ele pergunta para quem já virou: como é que é o final lá, né? Eu gostava muito de jogar quando eu era mais novo Sonic, né? Não sei se alguém já jogou Sonic aqui, né? Quando tinha lá o videogame, Mega Drive, e eu sempre queria ver o final. Eu não queria perguntar a alguém como era o final, eu queria chegar lá e virar o jogo, né? Em se tratando do lado, trazendo para o lado espiritual, eu vejo muito isso, né? As pessoas, elas querem as coisas, mas elas não querem buscar. Elas não querem pagar esse preço, né? Gastar tempo, buscar em Deus estratégia, porque o videogame já foi comprovado, tá, cientificamente, que ele ajuda muito nesse despertar de você buscar estratégia, de você perseverar. Então, cientificamente falando, né? Ele tem essa colaboração, essa ajuda, né? E principalmente que é muito competitivo. Eu sempre fui muito competitivo, né? Eu sempre gostei de dar o meu melhor em tudo, mesmo que se fosse ali para fazer algo muito simples, mas eu sempre procurei fazer o melhor possível. Então, assim, e eu via muitas pessoas, né? E uma coisa que eu li esses dias num artigo científico falando sobre isso, que isso reflete muito na nossa vida posterior. Se você observar pessoas que elas, quando um desafio novo, mais difícil surge e ela não avança, ela tem muita dificuldade de progredir em qualquer área da sua vida, né? Tem pessoas, por exemplo, né? O casamento. Por que a gente vê tantos divórcios hoje? Porque geralmente uma pessoa que não persevera, que não busca, primeiro problema que tem ali no casamento, acabou, já está pedindo divórcio, é mais fácil, é mais prático, né? Então, assim, o que eu ouvi, né, esses dias aí, né, falando, isso aí todo mundo faz, já é tão normal, né? Então, assim, normal para talvez quem não está disposto aí a perseverar, como a evangelista falou, a pagar o preço. Então, eu sinto sempre essa questão da analogia com o videogame, né? Porque isso reflete, né? É você entender, buscar mais. Você está difícil, surgiu um gigante, faz como Davi, né? Vai buscar em Deus estratégia, mas não deixa que o incircunciso do inferno, né, prevaleça. Deixa eu ver aqui. Tia Roberta colocou que tudo que bom tem um preço a pagar. Tiago Fernandes colocou amadurecimento, cadê? O amadurecimento a Salomão, generosa porção de sabedoria e pedindo uma capacidade de discernimento muito além do normal, verdade. Deixa eu ver mais aqui. O Tiago Alberto colocou o texto. Karine, o Jonathan, eu sei que é o Jonathan, não é Karine não. Passava a noite jogando, que ele colocou aqui. É verdade. Fábio Schwenk. Bom dia, graça e paz, Fábio.
Jonathan colocou aqui, verdade, já cansamos de passar a noite jogando, não vou mentir não. Né? Eu também joguei. Já joguei bastante já. Não só de videogame não, mas outros jogos. Mas alguns jogos que eu gostava, Jonathan, de jogar aí com você aí, hoje eu estou vendo aí em questão de estudos, que foi muito importante até para o nosso desenvolvimento profissional, secular, né? Que hoje eu gostava muito de jogar o War. Né? Então, assim, um jogo muito demorado, um jogo de estratégia de guerra para ganhar território. Você tinha uma missão a cumprir e esses jogos são muito bons, né? Como você tem missão a cumprir. A gente jogava. Um jogo de videogame que eu achava muito interessante, Reinaldo, era. Esqueci o nome agora. Que você tinha que estudar. Eu lembro que eu passava com meu irmão com revista, livros. A gente não tinha internet na época, a gente não tinha condição financeira, mas a gente tinha muito livro que a gente ganhava. E para passar de fase, eu esqueci o nome agora. Carmen Sandiego no jogo. Você tinha que saber, as dicas eram histórias e geografia, era o mapa mundial, bandeira. Então, como é que a gente fazia isso? Não tinha internet, ficava eu e o Jonathan, eu ficava com a enciclopédia e ele jogando, eu buscando lá a dica, saber qual era o país, aonde concentrava a maior quantidade de índios, eu tinha que ir lá buscar. Então, falando isso aqui, a gente está falando porque as pessoas querem, mas não querem buscar. Pagar o preço. O senhor falou sobre isso, eu lembrei de um texto de Provérbios, eu gosto muitas vezes de reproduzir, Provérbios capítulo 24, verso 10, diz assim: se te mostrares frouxo, né, no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe qual às vezes é o nosso maior problema, já que a gente está falando, né, na nossa introdução sobre a perseverança, pagar o preço, a maioria de nós enfrentamos os desafios da vida com uma atitude muito passiva. Quando eu digo, por que eu digo passiva? Porque esperamos muito o desafio vir, esperamos ele acontecer, e o desafio, quando vem até nós, ele nunca avisa. Entendeu? O desafio, quando vem, ele nunca te avisa. Eu estou um pouco fã aqui, que eu estou num processo aqui de meio que gripado, tá bom? Para os irmãos não estranharem. O desafio, quando vem, ele nunca te avisa com antecedência. Aí pega muita gente que é de surpresa. Então nós precisamos ter uma vida de desafio, mas uma vida ativa, não passiva, esperar que o desafio venha, mas você estabelecer desafios para você mesmo se superar. É verdade. Perfeito. Eu estou orando por alguém, por uma pessoa, a gente está orando junto, né, diariamente, e essa pessoa tem alguns problemas muito sérios emocionais. E eu falei com a pessoa o seguinte: hoje é você, a pessoa, cara, que eu estou melhorando muito para a glória de Deus e tal. Eu falei, amém. Então hoje é você que vai orar. Hoje é você que vai orar. Porque eu estou estimulando essa pessoa a ter uma atitude ativa. E a pessoa, nossa, que barulheira. E a pessoa orou. Entendeu? Futuramente eu já vou estabelecer outras coisas. Esse dia a gente vai tirar para jejuar. Outro dia a gente vai subir. É porque a gente precisa ter também uma atitude ativa concernente ao desafio. Você se autodesafiar. Exatamente. É fazer aquilo que você não fazia. Eu tenho alguns projetos já sei de tempo de leitura, de tempo de oração, pastor, que a partir do ano que vem eu vou aumentar mais 5 minutos. Em 2023 mais 5, já são 10. Em 2000 e assim vai. Eu fiz esse desafio. Imagina até onde eu vou chegar com isso. Exatamente. De 5 em 5 minutos, me superando, entendeu? Me desafiando. Então, nós precisamos deixar de ter uma atitude passiva concernente aos desafios. Ficar esperando o tempo todo o desafio bater nossa porta. Por que você tem que ficar esperando todo o tempo as pessoas te chamarem para fazer uma coisa para Deus? Por que você não toma uma atitude ativa? Eu vou me superar, eu tenho obedecido, mas eu vou fazer. No teu trabalho, por que você fica esperando o tempo todo te chamarem lá para te pedir alguma coisa? Você não toma atitude de ativa para você crescer, para você vencer? É verdade. Por que precisa esperar a igreja estabelecer jejum para você jejuar? Por que você não fala, cara, eu vou jejuar por mim mesmo? Senhor, me direcione e jejua. Por que tem que ficar o tempo inteiro estimulando a ler a Bíblia? Ele pega a Bíblia e desafia, fala, olha, eu vou ler pelo menos um capítulo por dia da Bíblia. Por que você não faz isso? É verdade. Vamos parar de ter uma atitude, uma postura na vida de passividade, esperar sempre o desafio bater na nossa porta. Nós precisamos estabelecer desafio para a gente se autodesafiar, porque isso vai fazer-nos crescer e romper. É verdade.
A Tiliane colocou ali, o Jonathan colocou que na vida secular a gente precisa perseverar. No mundo espiritual mais ainda, é verdade. A Tiliane colocou aqui que hoje em dia a humanidade está desistindo na primeira derrota. E é verdade, Tiliane, né? Muitas pessoas, na verdade, o primeiro obstáculo que surge, elas estão desistindo, né? Então, assim, está na hora da igreja, de um modo geral, perseverar, né? Está na hora de nós, como cristãos, não nos deixarmos levar no primeiro, né, desafio que surge, né? No primeiro desafio que surge. E aqui Salomão, a gente vai ler aqui agora, que ele pede sabedoria, né? A Cristal, nossa Helena colocou aqui, Deus está falando comigo, né? Glória a Deus, meio por isso. Então, aprenda uma coisa. Salomão, aqui na revista, no tópico 2, vai falar que ele pede sabedoria. E ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou humilde, que é uma coisa que poucos têm, o evangelista, Reinaldo. Né? Porque, como o evangelista estava falando, primeiro, a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Né? E quando é que eu reconheço as limitações? Quando eu olho para dentro de mim mesmo. A Bíblia, o apóstolo Paulo vai falar, examine-se, pois o homem é si mesmo, né? Salomão sabia que estava diante de um desafio, assim como Davi já tinha os seus desafios. Agora a gente está falando aqui, crie desafios para você mesmo, enfrente desafios. Quando ele chega a Saul, se oferecendo, colocando à disposição para enfrentar Golias, e Saul despreza ele, né, pelo tamanho, pela sua aparência. Meu Deus, louvado seja Deus. Davi vai dizer, eu já tive as minhas experiências, né? Saul, eu creio qual? Já venci um urso, já venci um leão, já enfrentei eles para poder simplesmente lutar pela vida das ovelhas do meu pai. Os desafios pessoais, como o evangelista estava falando aqui. Então, essas experiências, elas são importantíssimas. Tem muita gente, evangelista, que despreza e aí quer ser sábio, porque Deus deu sabedoria. Não, o texto aqui fala, o sábio pediu sabedoria, por quê? Porque ele já possuía, né, de alguma forma, essa sabedoria. O que Deus fez? Deus acrescentou. Por que acrescentou? Porque agora o desafio era outro. O desafio agora é maior. Não é que ele não tinha, mas ele pediu sabedoria por quê? Porque ele entendeu, no seu entendimento, que o que Deus estava dando a ele, a responsabilidade de conduzir o povo de Israel depois do seu pai, era muito maior, né? E isso que a gente precisa. O pastor citou aqui um exemplo, muita gente vai avançar, mas é porque isso está gerando aqui para mais recursos para poder administrar. O pastor usou o próprio Davi. Cara, um exemplo maravilhoso, Davi, aí vamos lá, olha, Davi poderia ter uma atitude passiva concernente ao desafio. Sim. E dizer assim, ó, vê se não acontece isso, vê se não acontece isso no nosso meio. Ele poderia dizer assim, caramba, como é que pode? O rei, cara experimentado na batalha, escolhido por Deus, ungido, cara com armadura perfeita e não enfrenta esse gigante. Cara, será que não tem ninguém valente? Vai deixar isso, ó, o povo de Deus está sendo envergonhado e ninguém se prontifica? Que isso, cara? Não, eu não consigo entender, não. Não dá para fazer parte desse povo, não. Que povo problemático é esse? Povo fraco, povo frágil, povo covarde, ninguém se... E ficar por isso mesmo. Acho que Davi, ele fez. Ele identificou o problema, existia, realmente. Tudo que eu aqui reproduzi era verdade. Eles eram fracos, covardes, tudo isso. Só que Davi não só ficou no discurso. Davi não ficou só na acusação. Davi não ficou só na murmuração. Davi ele identificou o problema e disse: eis-me aqui para poder ajudar a solucionar o problema. E outra coisa, o Thiago colocou aqui que o que me desafia me faz crescer. Porque nosso desafio não te muda. Então, olha só. Aprenda uma coisa, eu já ministrei há um tempo atrás aqui, né? O que para uns é problema, para outros, na verdade, é o despertar de algo maravilhoso, né? O que para alguns é crise, né? O que para alguns é crise, para muitos é oportunidade, né? Eu tenho muito aprendido muito isso, até porque eu já falei aqui, eu tenho mexido com o mercado financeiro e eu tenho me aprendido muito isso. E quando está todo mundo desesperado, tem muita gente ali se aproveitando muitas das vezes do desespero. E o que Davi fez, enquanto os covardes,
né? Os que se achavam valentes e na hora que precisavam mostrar ser, não foram. Os que se achavam preparados, o exército que era temido, na hora que precisaram, né, se impor, não se impor, né? Não se impuseram ali. Mas olha só, Davi enxergou naquele problema, naquela situação de covardia de Saul, do exército, uma oportunidade. Porque a gente já falou aqui, porque ele simplesmente ouviu falar de que se alguém derrotasse o gigante teria benefícios, né? Isso foi a única motivação de Davi? Não, porque primeiro ele fala, quem é esse incircunciso do inferno? Mas depois, além da questão de já querer derrotar o gigante para glorificar o nome do Senhor, Davi ainda enxerga a oportunidade, falou, opa, calma aí, além de glorificar o nome do Senhor, ainda tem benefício. Aleluia. E por mais difícil que seja, porque muita gente reclama de fazer a obra, que é cansativo, não, tem benefício. Eu costumo dizer, o nosso Deus é um Deus que retribui. Pega lá as cartas de João, a igreja em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, e você vai ver que em todas elas existe recompensa, né? Existe recompensa. Então a nossa luta não é em vão, a gente não está preso a isso, mas a nossa luta, a tua luta não é em vão, né? Se dispõe a lutar, se dispõe a entender as limitações, busca o crescimento, porque a revista fala aqui, eu não estou lendo tudo, mas ela fala aqui que Salomão tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, né? Não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ou seja, Salomão, mesmo sabendo do tamanho, da grandeza que era, assumiu o reino de Israel, substituir Davi, mas ele foi humilde. Eu sempre falo muito isso, quem nos conhece, né? A gente precisa ter mais humildade. Vamos lá, está passando rápido aqui. Está fazendo a vontade de Deus, é verdade. O Jonathan colocou a atitude de congregação, mesmo da minha vai refletir, comunidade de sua volta. Isso é o que a gente faz, as nossas atitudes refletem, né, para quem está ao nosso redor. Deixa eu ver aqui mais. Salomão estava disposto a fazer a vontade de Deus. Sim, tem que sempre ser desse jeito. Se tiver um no meio do povo disposto a tomar uma atitude, todo o povo será transformado. Exatamente. Às vezes, né, eu estou desanimado. O evangelista de repente está lá batalhando. De repente eu olhando para ele, vendo, né, a determinação dele, isso me contagia, isso pode me contagiar, né? Tanto que Davi, quando foi lá enfrentar, derrubou o gigante, pegou a cabeça, o povo de Israel foi atrás dos filisteus e derrotou os filisteus. O Jonathan aqui fez uma colocação, se tiver um no meio do povo disposto, se tiver um no meio do povo disposto a uma atitude, todo é verdade. Só que, né, não é uma garantia de todos, né? A gente contou, mas a garantia é que uma boa parte vai se esforçar. É o que eu falei, o povo de Israel, quando Davi derruba o gigante, mata o gigante, né? Davi ele corta a cabeça dele, o povo se animou. O texto que tem sido ministrado esses dias na nossa igreja também de Elias, com os profetas de Baal lá e os outros profetas de Azar. Elias foi lá e desafiou os profetas. Na hora que desafiou, estava todo mundo desesperado, preocupado. Quando os profetas de Baal começaram a se mutilar e nada de Baal responder, o povo estava lá ainda, esperando para ver o que ia acontecer. Quando Elias, né, restaura o altar, prepara tudo, ora e mal começa a orar, cai fogo do céu, lambe tudo, e eles veem que Deus é de fato Deus, é verdadeiro, e eles começam a dizer só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora Elias diz para o povo acabar, eliminar os profetas de Baal, os falsos profetas, aí o povo vai, mas nunca fizeram isso, nunca se dispuseram antes disso a combater os falsos profetas, né? Tia Roberta colocou aqui, muitas vezes tem pessoas que observam nossas atitudes. Exatamente, Roberta. E na verdade eu diria que praticamente o tempo todo nós estamos sendo observados, né? Então vamos lá, evangelista. Vamos lá. Você vai falar alguma coisa ainda sobre o tópico 2, sobre sábio, pé de sabedoria? Não. Você rabiscou alguma coisa aí? Só na leitura. Tá. Então, a sabedoria na prática. Outra coisa, né? Muita gente se acha, ou até é sábio, mas não coloca isso em prática, evangelista, né? E aqui fala, Tiago escreveu em suas epístolas que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso, né? Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena. Tiago 3,15,
né? Verdade. Tem muita gente que se acha, o evangelista sabe a seus próprios olhos. É verdade. Salomão poderia dizer assim: eu sou filho de Davi, eu já sou o cara, para que eu vou querer mais sabedoria, né? O que acontece? A gente, né, no início nós falamos, por que Deus deu sabedoria a Salomão, né? Se nós observarmos, né, o Salomão, ele oferece 1000 holocaustos a Deus. Coloca pra gente aí, por gentileza, o Tia Roberta. Ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Isso está em 1 Reis, capítulo 3, verso 4 e 5. 1 Reis, capítulo 3, verso 4 e 5 diz assim, ó: e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. Olha só, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão na noite, e em sonhos, e disse-lhes: pede o que quiseres que te dê. Salomão fez um grande sacrifício para Deus. Depois que ele fez um grande sacrifício para Deus, Deus aparece para ele de noite. É verdade. Tá? Paralelo a isso, você percebe esse princípio do sacrifício que Deus aceita. Atos capítulo 10, no versículo de número 1 ao 4, vai falar sobre um homem chamado Cornélio. Atos capítulo 10, verso 1 ao 4, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Achei interessante, pastor, que a Bíblia judaica, que é uma tradução do original para o inglês, o tradutor diz assim, essa versão: suas orações e seus atos de caridade chegaram à presença de Deus. Ou seja, as tuas esmolas, que é o teu sacrifício, e as tuas orações constantes têm chegado diante de Deus. E aí o que Deus faz? Move o coração de Pedro, para Pedro ir lá para poder ministrar para ele. E foi algo tão tremendo que Deus recompensou a dedicação, o sacrifício, a perseverança de Cornélio, que Deus faz algo inusitado. Antes que ele fosse batizado nas águas, ele foi cheio do poder do Espírito Santo. Você está entendendo? Porque aqui nós percebemos um princípio muito importante na Bíblia: ninguém que sacrifica para Deus ou a Deus sacrifica de graça. Sempre haverá uma recompensa. O problema é que a gente fica esperando dos homens aquilo que nós devemos esperar somente de Deus. O homem pode falhar, você pode produzir para o homem, honrar o homem, e no final das contas o homem te frustrar. Deus jamais frustrou nem frustrará ninguém, porque a fidelidade dele dura para sempre. Louvado seja Deus. Ninguém nunca se decepcionou com Deus. Ninguém nunca se decepcionou. Tem até um livro, né, Decepcionado com Deus, com certeza o autor, ele comenta sabiamente essa questão. Você só olha, aprenda uma coisa aqui, para a gente avançar. Você só se decepciona, você só tem decepção com algo ou alguém, quando você espera de algo ou alguém aquilo que essa pessoa não vai te dar. É verdade. Vou repetir. Você só se decepciona com algo ou alguém quando você espera de algo ou de alguém aquilo que você não vai receber. Ou seja, você criou expectativa errada em pessoas erradas, em questões erradas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É verdade. E o evangelista falou aqui, comentou, né, sobre a questão de Cornélio, e a tia Roberta colocou algo ali que é muito interessante, né? Deus, né, está observando tudo, os homens também estão nos observando, nós observamos, né? Então, assim, essa questão da expectativa que o evangelista falou aqui é muito interessante,
Porque é um dos erros evangelísticos que muitas pessoas cometem, né? Elas criam expectativas principalmente em pessoas, né? Promessas, muitas das vezes, feitas por homens, né? E a gente vê muita gente decepcionada, às vezes com Deus, quando na verdade, muitas vezes, ela foi frustrada pelas suas próprias vontades ou vontades humanas, né? Porque quando o evangelista falou aqui, quando algo é de Deus, por mais que haja levante no inferno, Deus vai trabalhar para que se cumpra. Um exemplo aqui foi o que a gente falou no início. Deus falou, confirmou a Davi que Salomão seria o rei. Isso impediu de ter levante? Não. O irmão de Salomão, filho de Davi, tentou usurpar o trono. Só que a promessa era de quem? Do homem ou de Deus? De Deus. Se a promessa é de Deus, Deus vai lá mover para que se cumpra. Foi o que aconteceu. A promessa não era do homem, a promessa era de Deus. Tanto que o profeta vai até Davi, né, para lembrar Davi da promessa feita, né? Então, ou seja, você vê aí que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Se houve uma concordância de Deus quando Davi, né, determinou Salomão ser rei, automaticamente Deus foi lá e falou assim, então isso aí tem que ser cumprido. Aleluia. Amém? Então, muitas pessoas estão frustradas, não acham que é com Deus, ou dizem que é com Deus, mas na verdade estão frustradas ou decepcionadas com Deus, porque muitas vezes colocaram os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, as suas decisões acima das decisões de Deus. Vanessa, graça e paz, estamos lá em São Paulo, viu, evangelista? Né? Então a Vanessa Cristina Abra botou aqui, só nos frustramos quando confiamos em homens ao invés de confiar somente em Deus. Exatamente, né? Então, não lembro qual é a cidade aí. Vanessa, um abraço. Se o Varão tiver aí também, um abraço para ele. Eu sei que você está com 2 crianças agora, um recém-nascido, e Deus abençoe vocês aí em São Paulo. Só um detalhezinho nessa afirmativa da Vanessa. Verdade, pastor, nós quando confiamos em homens e não... Quando a gente fala confiar em homens, não é que nós não devemos confiar em homens, mas nós não devemos confiar, o que a gente fala sobre a questão de confiança, é não confiar mais no homem do que se deve. Porque se Deus também usar um homem para te prometer algo, Deus vai tirar o sono dele, né? Deus vai tirar o sono. Se Deus quiser usar um homem para te abençoar, Deus vai tirar o sono, evangelista. Exatamente, entendeu? Porque senão a gente vai acabar entrando numa atitude de se trancar, não devo confiar em ninguém. Então, portanto, porque uma vez que eu entendo que eu não posso confiar em ninguém, logo eu me travo. Então, meus relacionamentos interpessoais não serão saudáveis e nós nos tornaremos uma ilha. Isso é doentio. Ela botou lá isso tá, que ela quis dizer. Oi? Ela colocou lá isso que ela quis dizer. Tá isso. Entendeu? Então, na verdade, você não tem que confiar. Eu ouvi alguém dizer o seguinte: ninguém deve confiar 100% em ninguém. Aí eu concordo, 100%. Por quê? Ser humano é falho. Exato. Entendeu? Mas o que nós devemos fazer, Senhor, coloca amigos verdadeiros. Porque a gente tem que... Deus não... Por que a gente se frustra com as pessoas? Tá? E qual a atitude que nós temos que ter? Se afastar de todo mundo? Não. Me frustrei com alguém, né? Esperei mais do que essa pessoa podia me dar. Show, ok. Qual a atitude que eu devo tomar mediante essa frustração? Selecionar melhor as minhas amizades. Posso dar uma adoração? Selecionar melhor as minhas amizades. É que você vai criar maturidade e saber selecionar. Entendeu? É isso que a vida nos propõe. Amadurecer, aprender com os erros. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Pastor, dá uma voadora. Falei para vocês, vou dar uma voadora santa aqui agora para vocês, né, querido. E uma outra coisa, tá? A gente está falando de confiança aqui. Muita gente que às vezes, né, coloca confiança em profetas, né, ou homens de oração, mulher de oração, ou em pastores e lideranças, né? Vou dar uma voadora santa aqui porque a gente falou que a gente rasga aqui mesmo. Não tem essa questão, né? Muita gente acha que eu estou confiando porque é homem de Deus, mulher de Deus. Depende, né? Também a gente precisa, quando você vê lá Elias
Eliseu passando e aquela sunamita, não é isso? Dizendo para o seu marido, olha, ali vai um homem de Deus, vamos preparar um quarto para ele. Até foi citado um pelo evangelista, Deus me deu até uma palavra em cima desse tema também. É interessante, ela já estava observando as atitudes do profeta há muito tempo, e tem muita gente, por isso que eu vou dar uma voadora aqui, tem muita gente que já olhou, já acha, porque esse aí é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas ela vai dizer para o seu marido o seguinte: temos visto, que as atitudes dele de fato corroboram, que fala para dizer que ele é um homem de Deus. Então, aprenda uma coisa, não é porque diz que é crente, que é homem de Deus. Tem muita gente que faz muita propaganda, que eu sou profeta, sou isso, aquilo, outro. Eu não gosto muito disso, eu costumo dizer que as pessoas vão observar e vão dizer quem você é de fato. Você não precisa fazer propaganda, ir para o Face, para a rede social para dizer quem você é. As pessoas vão dizer quem é você. Então, aprenda uma coisa, ela observou. Então, por que muita gente está confiando no homem, se decepcionando, quebrando literalmente a cara? Porque está olhando para o homem, está criando, na verdade, uma expectativa no homem, sem antes analisar as suas atitudes, sem antes ver os frutos. Falamos aqui, qual é o fruto que essas pessoas dão? Não importa o cargo eclesiástico, o título que tem, pode receber o título de semideus, se não as suas atitudes não refletem aquilo que se é falado. A gente está vivendo uma geração hoje, evangelista, sabe o quê? Que as pessoas falam uma coisa e vivem outra, tá? A gente está vivendo uma geração hoje que está se deixando levar por aquilo que fala, por aquilo que compartilha nas redes sociais. Vou dizer uma coisa, está cheio de crente compartilhando fake news. Sabe por quê? Porque publica e já acha verdade. Não é porque uma história bíblica ou algum testemunho bíblico, vai procurar saber. Esses dias eu tenho falado isso muito, As pessoas se decepcionam com a vida, depois quebram a cara. Então aí, vou dizer só um exemplo aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aquele que logo fala, eu vou chorar. Exatamente. Só dizer uma coisa aqui. Algumas pessoas se deixaram levar, anunciaram a morte do R.R. Soares, do bispo R.R. Soares. Gente, o camarada estava vivo, estava vivo. Então a gente tem que vigiar. O diabo está cheio de estratégias, está usando essas situações para poder justamente causar desânimo, para causar constrangimento. A gente tem que estar mais do que nunca vigiando, e reconhecer os nossos erros, porque muita gente, pessoas que erram, não reconhecem. Então, começar a compartilhar, exatamente, começar a compartilhar, dando os pêsames para o camarada que o bicho estava vivo. Por quê? Porque já tinha sido noticiado que existia um grupinho aí anticristão que estava pedindo a morte dele. Então a gente tem que tomar cuidado. Estou dando só um exemplo aqui. Não importa se você compartilhou, não estou aqui te acusando, te querendo, não vou citar nome nem nada, não, querendo te falar, mas para você entender a responsabilidade que nós temos, Por isso que está cheio de uma coisa assim. Mas quando se decepcionam com outras coisas? Por quê? Às vezes vai na onda, vai no efeito manada, vai acompanhando. Está na hora da igreja despertar, tá? Então chutei a minha porta aqui agora para poder ajudar. E é a humildade, como o pastor falou. E Salomão, a gente tem que entender que Salomão realmente, como diz a revista, ao pedir sabedoria, ele demonstrou ter humildade. Eu acho interessante, pastor, 1 Reis capítulo 3, verso 6, bota pra gente, por favor, tia Roberta, 1 Reis capítulo 3, verso 6, olha só que interessante. E disse Salomão, de grande beneficência, usaste tu com o teu servo Davi, com meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no teu trono, como se vê neste dia. Sabe o que Salomão está dizendo? Deus, sinceramente, meu pai, ele teve uma trajetória abençoada contigo. E o Senhor, doutor de sabedoria, de poder, de unção, de capacitação. Meu pai tem uma história contigo. Que história eu tenho com o Senhor? Exatamente. Eu não tenho nenhuma ainda. Só que uma coisa é verdade. Além de ser verdade que eu não tenho história contigo ainda, quem teve foi o meu pai, eu não posso viver. Entenda uma coisa, eu não posso viver da história do meu pai. Exato. Eu tenho que escrever a minha história daqui para frente. Glória a Deus.
Então, eu reconheço isso. Agora, eu também reconheço que ainda que eu não tenha construído nada contigo ainda, ainda que eu reconheço que eu ainda não tenho sabedoria, não estou preparado ainda, eu reconheço também que a despeito de tudo isso, o Senhor me escolheu. Oh, glória! Aleluia! Eu posso não ter experiência, eu posso não ter história contigo ainda, eu posso me sentir despreparado, mas uma coisa eu tenho, meu Pai, que a tua promessa, o Senhor me escolheu. E se o Senhor me escolheu, quem é o homem para dizer não? Exatamente. Se o Senhor me escolheu, é sinal de que o que eu preciso para liderar, se eu não tenho, o Senhor me dará. Você está entendendo? Então isso é humildade. Davi está reconhecendo que ele não tinha, mas ele foi escolhido, ele crê que vai ter. Então ele está pedindo a Deus: Senhor, me dá o que eu não tenho. Me dá o que eu não tenho. É verdade. Eu quero fazer uso do que eu tenho. O que eu tenho hoje, oh Deus? O chamado. Eita glória. O que eu tenho hoje? O chamado. O Senhor foi capaz de arrebentar com Adonias, matar Adonias para proteger o meu chamado. Então, sinal de que a coisa é grande. Você está aí conseguindo compreender? Você nem tem observado, mas Deus está fechando sepultura, Deus está batendo, Deus está exaltando, Deus está aproximando pessoas, Deus está afastando pessoas, Deus está movendo circunstâncias espirituais tremendamente ao teu favor. Às vezes é porque você não está percebendo, mas está para poder fazer com que você cumpra o teu chamado. Eu não sei o que você precisa hoje, eu não sei o que você não tem hoje, mas de uma coisa eu sei: o que você tem é o bastante para que você continue. Você tem o chamado de Deus para um novo tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí ele reconheceu. É verdade. A Karina colocou ali que um erro, né, que Salomão não cometeu. As pessoas colocam a sua confiança num homem maior do que no próprio Deus. Exatamente. Ou seja, você imagina o que você está falando aí, o evangelista está falando, se Salomão só colocasse a sua confiança no seu pai Davi, naquilo que ele fez. Poderia, não poderia? Davi foi uma grande referência, né, para ele, mas ele não colocou a confiança no homem acima da confiança de Deus. Ele poderia já ser o suficiente. Sou filho do rei Davi. Ele já poderia estar ali como? Todo empolgado, mas não, ele procurou algo maior. Tem que clicar aqui, para a gente ver. Aí, eu creio, glória a Deus. Alguém colocou aqui. Tia Roberto, precisamos ter a nossa própria história com Deus, viver nossas próprias experiências. Isso aí que o evangelista falou, né? Então vamos lá. E aqui, só para você perceber, só dois pontos importantes sobre a humildade. Salomão teve humildade. Você sabia que humildade é uma escolha? Só dois tópicos aqui. Humildade é uma escolha, né? Humildade é uma escolha. Só bem rápido. Escreva por favor para a gente aí, o nosso secretário online. Humildade é uma escolha. Vou repetir. Humildade é uma escolha. Jesus em Mateus capítulo 23 e o versículo 12 diz assim, pastor: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, humilhar-se aqui é um verbo ativo. É você que se humilha e você que se exalta. Então é ativo. A escolha é minha e sua entre humilhar-se ou exaltar-se diante de Deus. A escolha é nossa. Está entendendo aí? Então ele escolheu ser humilde. Quando ele escolhe ser humilde, ele se coloca na posição de alguém que não diz que tem mais do que tem e também não diz que tem menos do que tem. Mas ele é sincero consigo mesmo para reconhecer tanto as suas incapacidades como também as suas virtudes. Porque não adianta também eu querer me anular. Existe uma diferença de humildade para baixa autoestima. Tá ok? Quando você pensa menos de você, não é humildade. Menos de você do que você não é humildade, espírito de inferioridade, é se inferiorizar. Você tem que pensar acerca de você aquilo que você é. O que o Salomão é aqui? Um inexperiente. Em contrapartida, é um chamado. Exatamente. Ok? Tá ok? Eu sou inexperiente, mas tem um chamado. Tá? Se ele fala, não,
eu tenho um chamado e já estou preparado para tudo. Opa, já usurpa, já está acima, é soberba. Não, eu tenho um chamado, apesar de ser inexperiente, tenho um chamado. Show, equilíbrio. Então agora eu vou buscar o que eu não tenho. Então reconheça o que você não tem e reconheça o que você tem. Reconheça o que você é e reconheça o que você ainda não é. E até, evangelista, o que a gente tem hoje, muitas das vezes pode não ser suficiente para algo maior amanhã. Né? Então, assim, não é o fato de hoje eu conseguir algo, né? Talvez para esses novos desafios, para essa nova fase, né? Como a gente brincou aqui falando dos videogames, talvez as estratégias tenham que ser outras. E a gente precisa ser humilde para reconhecer isso. Talvez as ferramentas que eu tenho hoje para resolver algo hoje podem não ser suficientes para resolver algo amanhã. Exatamente. E eu tenho que ter humildade e falar assim, olha, eu já venci, já cheguei até aqui, mas agora eu preciso. A gente acaba voltando para Davi. Davi soube usar muito isso. Davi usou de diferentes estratégias. Por quê? Buscou em Deus. Senhor, essa aqui como é que eu vou ter que fazer? Né? E essa aqui, qual é a atitude que eu tenho que tomar? Vou para a guerra? Não, fico aqui e espero, não ataco assim, ataco. A gente tem que ter essa humildade para reconhecer, né? Às vezes tem muita gente que fala assim, eu já sei tudo. Não sabe não. Muda a situação e aí? Como é que vai ser? Né? E o evangelista falou aqui com relação à escolha, e fica muito claro isso aí do que a gente vai falar aqui nas próximas aulas, é que o próprio filho de Salomão, depois lá na frente, vai agir completamente diferente de Salomão. Você vê que é uma escolha, né? É uma escolha. Era filho, mas ele fez uma escolha completamente inversa. É o próximo aula. Né? A gente vai falar na próxima. Eu estou só fazendo uma spoiler aqui, como dizem, né? Então, você vê que é uma escolha. Né? Então, só para achar interessante, o Chris Voloton, ele vai falar sobre humildade, ele vai dizer o seguinte: humildade não é pensar menos de nós mesmos, porque isso é inferioridade. Eu falei, vou repetir: humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas é pensar menos em nós mesmos. É verdade. Copiou aí? Humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas é pensar menos em nós mesmos. Para de pensar só em você. É verdade. Ah, só eu sofro, só eu passo. Mentira, não é não. Conversa um pouquinho com o outro, você vê que eu estou muito pior que você. Sempre tem alguém pior do que a gente. É verdade. Entendeu? Então, humildade é isso. É você pensar menos em você mesmo. Pensa mais no outro. Vamos ter um pouco mais de misericórdia e empatia e deixar de ficar pensando só em nós o tempo inteiro. Pensemos menos em nós. É verdade. Pensemos menos em nós. Tá ok? E pensamos mais no próximo, que isso é humildade. Amém? Vamos dar uma acelerada aqui, que senão a gente não consegue terminar. Já tem, isso aqui, falta 15 minutos no máximo. Aqui a gente vai ver na revista sobre a consolidação. Evidentemente, né, a glória do reino de Salomão, como diz o texto aqui, não apenas se tornou ampla em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Né? 1 Reis 4:24 nós já lemos lá anteriormente. Interessante que de todos os governos, quando administrados sob essas premissas que nós estamos falando, se tornam duradouros, né? Trazendo ao povo paz e segurança. É o reflexo, né, evangelista? Né? Essa segurança, né? Essa humildade, essa sabedoria traz conforto não só para quem age, mas para aqueles também que muitas vezes dependem ou estão ali estabelecidos juntos, né? Eu posso até nessa colocação do senhor, tem duas coisas que é falado aqui no 3, né, que você da prática, ele fala sobre pacificação e imparcialidade. Quando nós temos a sabedoria, como o pastor falou, nós podemos ser bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando você trata sobre, por exemplo, né, o que ele usa aqui no tópico 3, sabedoria na prática, né, que é anterior aqui, sabedoria na prática da vida, ele usa pacificação, ele fala sobre pureza, pacificação, prudência, benevolência, misericórdia e parcialidade. Se você pegar pacificação, poxa, se você tem sabedoria, você vai ser um pacificador. E aí, se você pegar a palavra do Senhor nas bem-aventuranças, né, pastor? Mateus capítulo 5, verso 9, vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que maravilha! Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Então, o pacificador, ele reflete, né, a filiação, ele reflete que ele é filho de Deus, ele reflete a paternidade
de Deus, porque cá para nós, existe alguém mais interessado que nós venhamos a ter na nossa família um bom relacionamento do que Deus? Existe alguém que tenha o maior interesse em ver que a nossa igreja as nossas igrejas estejam unidas, né? Mais do que Deus não tem. Então Deus nos chamou para sermos bombeiros, pacificadores, e não, ontem mesmo eu orando a Deus, né? Algo que eu tenho que dominar diariamente. Eu estou de carro ali na Rio da Prata com a Boiobi, e ali o cidadão que estava vindo de lá, né? A gente é mão dupla, né? Eu estou indo para poder pegar aqui a Boiobi, e aí tem dois sinais, né? Tem sinal, tem o semáforo. Aí o carro que estava na minha frente me deu o sinal, piscou para poder entrar. Só que atrás dele viu a moto e avançou. Cara, eu olhei, aí o cara passou, eu fiquei olhando para a cara dele assim, né? Aí eu saí orando, eu falei: Senhor, a tua palavra diz: a resposta branda desvia o furor. Provérbios capítulo 15, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Tiago, ele vai dizer, Efésios 4:6, irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, né? Aí outra coisa, ele fala também imparcialidade. O que é imparcialidade? Bem rápido. A imparcialidade leva você a cumprir um princípio muito importante do reino de Deus, que é o princípio da justiça, que vai te levar a julgar retamente. Quem está certo, está certo. Quem está errado, está errado. Independente de se é teu amigo, se é conhecido, se é alguém que você gosta. Não tem esse negócio. Uma das coisas que tem entristecido muita gente, eu converso com muita gente sobre isso, tem muita filho sofrendo porque tem gente que o tempo todo defende a sua mãe só porque a mãe está errada e acabou a história. Ah, porque é ovelha, outro é pastor, é bispo, é apóstolo, não interessa se é bispo, apóstolo, está errado. O Jonathan é um exemplo disso. O pai dele era rei, ungido, mas no relacionamento dele para com Davi está errado. Você está errado, pai. Acabou. Davi, você que vai ser ungido, você futuramente vai ser o rei de Israel. Acabou, o pai está errado. Isso é imparcialidade. Amém, pastor? Vamos acelerar aqui. Então, a gente começou a entrar agora na parte ruim de Salomão, né? Tudo que a gente está falando aqui agora já começa já no próximo tópico, que fala sobre que o orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos. Anote isso aí, tá? Como diz o evangelista. Os desvios, a queda começa aos poucos, devagarzinho. A bateria está indo embora também, a gente vai ter que acelerar mais ainda, né? Então, os desvios começam aos poucos. A bateria que apareceu na mensagem está descarregando. Então, Salomão enganou-se a si mesmo pela ganância e pela sede do poder que deixou invadir o seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Começou muito bem, como a gente falou, mas veio ali, né, os status, o poder, e foi se deixando levar. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que prenda uma coisa, pequenos desvios assumissem proporções. Eu tenho um texto muito forte sobre isso, rapidão, você vai falar? Pode, vamos acelerar, senão o celular não vai aguentar. Eu estava conversando com o Carlão que está aí, né, com a gente aí, ele vai dar glória aí. A gente estava conversando esses dias, tomando um café, e eu compartilhei isso, a gente estava conversando sobre isso, ele também viu uma experiência parecida. Um dia desses, e foi inclusive o que confirmou de que eu devia pregar sobre a unção, a última vez que eu preguei, né? Eu estava lá no posto, né, ali na prefeitura, na esplanada, de frente para o presidente Vargas. Eu vou falar bem rápido, e vou acelerar a fala aqui. E o rapaz deixou a moto dele de 3 horas, de cerca de 1 hora da tarde até quase 9 horas da noite, parada lá com o capacete e com aquele troço que faz entregas, aquele baúzinho atrás. E todo mundo achou estranho porque o capacete estava ali, o baú estava, nem podia pegar e levar. E então passou o tempo e tal, eu ia fechar o portão, eu falei, vou tirar uma foto daquela placa e mandar para o COR, né, para o Centro de Operações de Risco, para poder fazer uma verificação para saber se esse rapaz ele morreu, etc. Quando faltava 15 minutos para fechar o portão, lá da prefeitura, e quando eu ia fazer isso, o rapaz apareceu. Quem conhece ali, né, na Estácio, ele sabe que tem aquela passarela, né, bonitona ali, para poder ir para o metrô, dar acesso ali e tal. Então ele trabalhava no que eu acho que lá em cima, ele desceu com uma bolsa cheia de salgado, ele botou dentro do baú dele, e aí quando ele deu acesso à moto, eu apitei,
né, de longe, e falei, ou seja, estava vendo tua moto aí, cara, deu mole. Então ele veio até mim, né, e falou, poxa, rapaz, desculpa, eu falei, poxa, eu pensei que eu ia até pesquisar aí, ver uma maneira de pesquisar para poder saber se tinha acontecido alguma coisa com você e tal. Aí ele falou, não, eu deixei aqui porque eu trabalho aqui em cima no quiosque ali, e o pessoal já me conhece da guarda aí e tal. Eu falei, show. Ele falou, você foi e pegou uma bolsa de salgados. Pegou uma bolsa de salgados e queria me dar. Eu falei, não quero não, cara. Ele, não, toma aí, cara, sem problema, porque eu conheço os colegas aí também e tal. Eu falei, não, tá tudo bem. Aí aceitei o salgado e ainda dei meu número para ele, qualquer coisa tu me liga. Aí peguei aquele salgado, ofereci até para uma menina lá e tal. Teve uma menina que comeu. E eu fui pro descanso. Quando eu tô deitado, a minha consciência começou a pesar. A Bíblia diz assim, se a tua consciência te acusa, quem dirá Deus? Por que a Bíblia diz isso? Porque a nossa consciência, nós somos humanos, então o nosso padrão, às vezes, humanamente falando, é bem baixo, e o de Deus é elevadíssimo. Então, se minha própria consciência me pesa, e eu fiquei perturbado, eu falei, não, nada a ver, pô, não pedi nada, o cara me deu e ficou. Eu não tive paz, pastor. Aí veio no meu coração a seguinte frase: tu vai negociar a tua unção por causa de saudade? Por quê, gente? A gente sabe que o guarda, o policial, etc., ele é muito conhecido por negociar na rua. Pega, receitar dinheiro, etc. e tal, aceitar coisas na rua por conta do peso que ele tem ali, está trabalhando na rua, na farda e tal, etc. E então eu tenho essa má fama. Eu falei, caraca, ficou aquilo. Eu falei, aí me veio, quanto é que vale a tua unção? Tu vai trocar tua unção por causa de salgado? Tu paga um preço tão alto, vai ficar trocando, e ficou aquilo. Eu levantei, pastor, peguei o salgado, dei para o cara lá, toma aí, foi salgado, toma, come aí e tal, pedi perdão a Deus, etc. 2 dias depois, ligou o rapaz para mim, que eu tenho como filho na fé, ele me perguntando sobre isso, né? Me perguntando sobre algo relacionado a isso, e eu me arrepiei todo e falei, a resposta que eu dei para ele foi baseada na pergunta. Eu falei, vou começar a resposta para você te perguntando, quanto vale a tua unção? E aí, a gente foi conversando, ele chorou pra caraca do outro lado do telefone, ele falou, glória a Deus, obrigado, Senhor. Então, nós não podemos negociar a nossa unção. São pequenas coisas que tiram de nós esse fogo do Espírito Santo, essa paz com Deus, que excede todo entendimento, que nós não devemos trocar por nada nessa vida. E é muito sutil. É muito sutil. São coisas pequenas às vezes, né? Como a evangelista falou aqui, eu não vou falar por causa do horário também, a gente tem vários exemplos de situações como essa também que a gente tem que tomar muito cuidado. Então Salomão começou a casar com mulheres estranhas, quem conhece a história, começou a permitir certas adorações, certos ídolos, e quando ele foi ver, ele já estava completamente tomado. A gente vai precisar acelerar, que a gente já está no horário e o telefone também não vai aguentar a bateria. Então, só para vocês entenderem, né? Tudo aquilo que a gente falou de bom no início começa a desmoronar agora na vida de Salomão. E muitos desses casos foram por quê? Coisas pequenas que ele foi permitindo. É o famoso evangelista, não tem nada a ver. Né? Isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui não vai nem chamar a atenção de você. Mas são esses pequenos desvios, e uma coisa que acontece muitas vezes esses pequenos desvios não trazem consequências maiores no início ou aquela situação. E aí você se sente muitas das vezes tão confortável em ter errado, feito aquela coisa pequena, que muitas das vezes você acaba partindo para coisas maiores. E hoje o que mais a gente vê são vários homens e mulheres de Deus aí fora da presença por causa disso, né? Então Salomão pagou um preço muito alto pelo fato de se permitir esses desvios, esses pequenos que foram se tornando maiores. Pastor, inclusive, deixa eu interromper, o Espírito Santo estava falando para algumas pessoas, tem coisa que não é para você. Exatamente. Tem coisa que não é para você. Eu já pensei, pastor, o que tem a ver? Será que chegar, tomar um vinhozinho e tem nada a ver? Porque a Bíblia realmente, você perguntar, evangelista, pastor, beber um vinho de vez em quando é condenado na Bíblia? Não. A Bíblia condena claramente a embriaguez, mas cá para nós, eu vim lá do mundão, lá do funk, do pagode, da música eletrônica, da doideira toda, vou tomar um copinho de vinho, vou querer tomar o segundo vinho. Exatamente. Então, tem coisas que não é para você, tem coisas que não cabe mais.
Exato. Você veio do mundão, você sabe como é que é, uma brecha vai levando outra brecha, quando você vai ver, está afundando. Cuidado, vigia, porque senão você vai se afundar. O Espírito Santo está nos alertando nessa manhã. São pequenas coisas que levam o homem e a mulher de Deus a cair, a ruir. Tem muita gente que acha, evangelista, que é só dinheiro. Tem muita gente que acha que são propostas, muitas vezes, de várias áreas, como o próprio vinho, que para muitos pode ser. Uma pessoa, por exemplo, que veio do mundo e que se libertou de um vício, por exemplo. Como ele falou aqui, a Bíblia não condena, tudo bem, tem gente que gosta, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, mas será que convém? Será que para essas pessoas, por exemplo, que já veio do mundo, e se libertou de um vício, será que, tanto que a gente usa, por exemplo, suco de uva, não usa vinho, na nossa Santa Ceia? Porque para quem, por exemplo, já veio de um processo de libertação, do álcool, sabe que quantas vezes gole pode ser fatal, para uma queda, amém? Então a gente tem que vigiar, claro, a gente tem que tudo analisar o que convém, a gente não está aqui querendo fazer julgamento de valores, não, o maior tribunal é a nossa consciência. Exatamente. Mas são esses pequenos desvios, é uma facilitação aqui, é um guarda que você muitas das vezes, como é que dá um nome? Suborna ali, na vistoria, a gente não está aqui para te acusar, mas a gente está aqui para despertar e você chutar a porta mesmo, não tem jeito. Mas são essas pequenas coisas que você vai se permitindo, que muitas vezes causa os desvios. Foi o que causou a ruína de Salomão, tá bom? Então, para a gente fechar aqui, resumindo, o templo ele é construído, a revista termina falando sobre a finalização do templo, o propósito ele é cumprido, que quem tem direção de Deus, quem tem humildade, quem tem sabedoria, Deus honra, Deus honra, como honrou Salomão, e ele deixa bem claro isso no início, que ele só iria estar honrando enquanto Salomão honrasse a Deus, tá ok? Então, só para a gente entender essa questão aí, o templo é construído, o Espírito Santo toma aquele ambiente, a glória de Deus toma o ambiente, tá? A revista fala sobre isso, e aí Deus confirma tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor falou. Então, da parte de Deus, irmão, não sei isso, às vezes a gente quer questionar Deus, mas às vezes Deus faz a parte dele, mas nós não fazemos a nossa. Verdade. Então, para conclusão, nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos. Não foi durante todo o reinado, tá? Foi durante a maior parte, mas durante anos ele seguiu. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia, prosperidade. Foi o que a gente falou aqui. A nossa condição muitas vezes acaba ajudando ou afetando outros. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder quanto para construir um majestoso templo. A gente não vai dar ênfase ao templo, Estou até botando já, adiantando umas coisas lá para eles. A gente não vai dar ênfase ao templo. Semana que vem a gente vai falar sobre a divisão do reinado. Vamos falar sobre Jeroboão e Roboão, na semana que vem, se Deus permitir. Tem uma explicação aqui rápida, se o senhor quiser. Vamos lá, finaliza aí, porque... sobre o templo, gente, que é importante, a gente não vai pedir para anotar, mas sei que vocês sejam muito rápidos aí. A gente sabe que o templo tinha 3 compartimentos, amém? O templo tinha 3 compartimentos. O Carlos até colocou para a gente falar alguma coisa, só para poder a gente aprender aqui. 3 compartimentos o templo tinha: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. 3 compartimentos. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O átrio, ele é o local onde todos tinham acesso. Todos tinham acesso, o átrio, tá? Então ele simbolizava o quê? O perdão dos pecados, tá? O perdão dos pecados, a conversão, a nova vida em Cristo Jesus. É onde você tinha ali no átrio o altar de sacrifício, apontando para o sacrifício vicário de Cristo. Alguém está batendo porta lá. Segundo, o lugar santo. O lugar santo, diferentemente do átrio, somente o sacerdote, não o sumo sacerdote, mas o sacerdote tinha acesso. Tá ok? O que tinha lá no lugar santo? Os pães da proposição, que aponta para quê? Para a palavra. Lá tinha também aquela luminária,
que aponta para quê? A iluminação do Espírito Santo, porque nós temos que ter contato com a palavra, conhecimento da palavra e revelação da palavra. Nós não precisamos, aprenda isso, só ter informação. Aleluia. Tem muita gente que tem informação, ou seja, elas ouvem a palavra, ela sabe da palavra, conhece o texto da palavra, tem informação sobre a palavra, mas ela não tem a revelação da palavra. Qual a diferença? Quem só tem informação da palavra não tem transformação. Quem tem revelação, iluminação acerca da palavra, ela é transformada. Então a gente precisa não só, como no ato, né, que simboliza a conversão, a salvação, nós precisamos também de meditar na palavra, se alimentar da palavra, que é o pão vivo do céu, e pedir a Deus revelação dessa palavra, para nós não termos somente informação, mas termos a revelação dela, para que nós sejamos transformados. E por fim, é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o local de entrega total, é o lugar de morte, é o lugar onde a gente entrega tudo para Deus, onde a gente se rende, fala: Senhor, eu compartilhando com alguém isso, esses dias a pessoa até também, no último plantão, conversando com a pessoa até chorou e se quebrantou, porque a partir do momento que a gente para de lutar contra o projeto de Deus, fala: Senhor, eu me rendo, eu estou abrindo mão da minha vontade para fazer a tua, Senhor. Eu achei que estava vivendo na tua presença, na tua vontade, mas na verdade eu deixei a tua vontade e comecei a caminhar, imaginei contigo, mas senti, e eu quero voltar a fazer a tua vontade. Chega de ser do meu jeito, mas que seja feita todavia a tua vontade, é o lugar de morte. Amém? Bom, chegamos ao final, então, na correria, o telefone já vai daqui a pouco descarregar. Hoje não trouxe carregador, mas a gente está muito alegre, né, evangelista, de estar começando mais um novo projeto aí, mais um novo estudo na nossa escola bíblica dominical. Creio que Pai vai continuar falando muitas coisas, a gente vai ver muito sobre a decadência. Isso aí é para a gente se conscientizar, buscar a direção do Espírito, se consertar. Não é propósito aqui te acusar nem nada, aqui o propósito é te despertar, né? É um despertamento. Eu creio que esse estudo, evangelista, vai servir muito como despertamento para a glória de Deus, amém? Nós vamos orar então para terminar. Quero agradecer a vocês que estiveram conosco aqui. Voltando, curta a nossa página, nos siga nas redes sociais, Reinaldo Gomes, procura lá Reinaldo Gomes, tanto no Facebook quanto no Instagram. Procura lá Evanclério dos Santos Oficial, também tem 2 Instagram lá, um é antigo, não uso. Evanclério dos Santos Oficial é o nosso perfil no Instagram, e nosso canal que está crescendo para a glória de Deus, ultrapassamos 150, chegamos agora a 3.500 visualizações no nosso canal também, para a glória de Deus, amém? Ultrapassamos 150 inscritos aí, e estamos também crescendo. O YouTube está cada vez mais entendendo que o nosso conteúdo, e praticamente só quase todas é a Escola Bíblica Dominical, mas tem novidade lá. Eu estou postando no TBT toda quinta-feira, uma lembrança lá. A última agora foi os Gaditas, amém? Então eu glorifico a Deus pela sua vida. Só para consideração final, eu já botei o tema da próxima aula. O Reino das Trevas, a gente vai aprender semana que vem que o Reino das Trevas ele é organizado, tá? É o reino dividido de Jeroboão e Jeroboão. Pastor, só sobre a revista, só para finalizar, gente, já fui 2 vezes na CPAD, tá? E aí o que acontece? Depois dessas 2 idas minhas lá, para pegar a revista, para comprar a revista para vocês, o Tiago da Cíntia e a irmã lá de Paciência, Jaciara? De Paciência, me pediram revista. Eu expliquei para ele, falei o seguinte: ó, vou deixar juntar pelo menos 5 pessoas para poder voltar lá, tá? Então quem quiser falar comigo, eu te mando meu Pix, ou você me dá pessoalmente o valor para eu poder ir lá, porque eu não vou mais. Eu vou esperar juntar 5 pessoas para poder pegar, entendeu? Então vamos valorizar isso aí, gente. Até pessoal, as irmãs lá de Paciência estão querendo também, então vigie, senão daqui a pouco tu pega o professor de Bangu que vai lá para Paciência. Vou orar, se desligar porque descarregou, tá bom? Vamos orar rapidinho. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos nessa manhã, mais uma vez, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos, ó Pai. Glória a Deus. Pai, somente queremos te agradecer agora por tudo aquilo que o Senhor falou conosco através desse estudo. Toma teus filhos, as tuas filhas, teu povo que esteve conosco online até esse momento, que o Senhor possa continuar abençoando a cada
cada um deles para a glorificação do teu santo nome. Toma em tuas mãos, ó Pai, a cada um e nos dê o restante de dia abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Só vou mostrar aqui enquanto não acabou a bateria. Olha onde nós fizemos a live hoje, o nosso suporte aqui. Ó. Esqueci, amém? Ó, beijo a todos. Beijo para todo mundo, evangelista.